Bom dia, salve Maria. Iniciaremos hoje com muita alegria a leitura do livro Padre Pio, um santo entre nós, de Renzo Allegri. Meu italiano não é bom. Renzo Allegri, acho que é mais ou menos isso. Para mim, é a biografia mais completa da vida de Padre Pio, porque ela retrata tudo. É um livro de 618 páginas, se não me engano. Claro que a gente não vai ver ipsilítem, como se diz, né? A gente vai ler, eu peguei os trechos mais importantes de cada capítulo, mas é um livro excelente, é aquele livro que você tem que ter para ler na íntegra. É maravilhoso. Esse autor, ele realmente ele foi 10, viu? Foi 10, ele buscou, ele conversou, ele entrevistou, ele esteve com as pessoas, ele esteve com o Padre Pio. Ele vai contar tudo aí direitinho, ele vai contar na história. Tem algumas partes do livro, né, que estão na primeira pessoa, então se referem a ele, o autor, né, que ele escreveu. Quando ele escreveu este livro, Padre Pio já estava no processo de beatificação, se não me engano. Mas eu vou ler direitinho, vem explicando tudo direitinho, uma introdução, vou ler da introdução para vocês entenderem a relação do autor com o Padre Pio. Mas é um livro fantástico, é da editora Paulinas, então você acha nas lojas Paulinas, encontra um monte de site, você pode colocar aí no Google, você encontra na Americana, no Submarino, na Canção Nova, vários lugares no Amazon. Eu comprei no Amazon, tava com preço melhor. Não é um livro caro, é um livro para ser desse tamanho, dessa dimensão. Esse livro deve custar aí 40, 50 reais. Então não é um livro caro e é uma leitura maravilhosa, é uma leitura gostosa de fazer. Então vale super a pena. Então eu vou pegar aqui o livro. Vou deixar o nome do livro, o nome do autor, alguns links de onde você pode comprar, né, de lugares, lojas que você pode comprar esse livro. Vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, ok? Então vamos para a introdução para você conhecer um pouco do autor. Então vamos lá. Escrevi este livro, Padre Pio, um santo entre nós, em 1998. Quando foi publicado na Itália, a Igreja acabara de reconhecer que Padre Pio, ao longo da sua vida, tinha praticado em grau heróico as virtudes evangélicas. Era o primeiro degrau do reconhecimento oficial da sua santidade. Depois, em pouco tempo, chegaram outros dois: a beatificação a 2 de maio de 1999 e a canonização a 16 de junho de 2002. Era o meu quinto livro sobre o padre estigmatizado. O primeiro intitulava-se Padre Pio, l'uomo della Speranza, publicado em 1984. O segundo, I Miracoli di Padre Pio, era de 1993. O terceiro, A Tu per Tu com Padre Pio, de 1995. O quarto, Il Catechismo de Padre Pio, de 1996. Além disso, depois de 1998, ainda publiquei outros 4. Ao todo, são 9 volumes dedicados a Padre Pio, cada qual com a sua perspectiva, com uma temática própria, que davam ao relato dos episódios biográficos do religioso aquela especificidade que eu queria realçar. Padre Pio, um santo entre nós, é a obra que, dentro do que publiquei sobre o frade com estigmas, posso definir como biográfica por excelência. O objetivo específico que me tinha proposto era o de contar cronologicamente a vida de Padre Pio.
Portanto, é um livro não ligado a episódios, circunstâncias, ocorrências ou temáticas particulares, mas um livro histórico, válido para sempre e independentemente de tudo, para quem quiser conhecer os fatos da existência de Padre Pio. Algum leitor poderá querer saber por que razão escrevi tantos livros sobre Padre Pio. É uma pergunta que também eu faço a mim mesmo muito frequentemente. E até eu fico cheio de curiosidade. Até 1967, eu nada sabia sobre Padre Pio. Já tinha ouvido o seu nome, mas nada mais. Eu era jornalista e trabalhava como enviado especial num dos maiores jornais italianos. E também fazia crítica musical. Por isso, interessava-me pela reportagem de grandes acontecimentos relativos à vida do país e do mundo e de eventos musicais. Em setembro de 1967, o diretor do jornal pediu-me para ir a San Giovanni Rotondo fazer uma ampla reportagem sobre Padre Pio. Dizem que é um santo, afirmou, mas parece-me que a igreja já desmentiu isso. Por isso, veja se consegue compreender realmente o que se passa lá. Parti, e foi a primeira vez que me encontrei com Padre Pio. Consegui vê-lo e falar com ele. Alguns meses depois, voltei lá para outra reportagem e também nessa ocasião tive um encontro longo e importante com o padre. Os artigos tiveram uma grande repercussão entre os leitores. Fui encarregado de escrever outros, mesmo depois da morte do padre. Julgo ter escrito algumas centenas de artigos. Deste modo, fui procurando saber tudo sobre Padre Pio e tornando-me como que um especialista na matéria. Mas nunca pensara escrever um livro sobre ele. Não me considerava à altura. É verdade que eu já tinha escrito vários livros, alguns até importantes, sobre o mundo da música clássica, assunto sobre o qual me sentia mais bem preparado. Para mim, Padre Pio era uma preciosa fonte de artigos, sugeridos e motivados por fatos jornalísticos que o visavam, mesmo depois de morto, e que se sucediam continuamente. Mas nunca pensei escrever um livro sobre ele. Considerava que para poder escrever uma biografia sobre o padre, precisaria ter não só um grande conhecimento do assunto, mas, sobretudo, uma grande fé, e julgava-me indigno de enfrentar um tema desse gênero. Mas as coisas correram de modo diferente. Em determinado momento do ano de 1983, quando a causa de beatificação de Padre Pio ainda não tinha sido iniciada oficialmente, fui chamado pelos diretores da casa Editrice Mondadori, que me disseram que haviam seguido os meus artigos sobre Padre Pio, que os tinham achado muito claros e muito documentados. Por isso, propunham-me que escrevesse um livro. Fiquei muito admirado, sobretudo porque a Mondadori era e é a editora italiana de maior prestígio. Mas era uma editora laica que nunca tinha publicado uma biografia de uma personagem contemporânea ligada à Igreja Católica. Por isso, o pedido parecia-me suspeito. Pensei que queria uma biografia de Padre Pio baseada, sobretudo, nas polêmicas que o rodeavam e, portanto, um livro contra Padre Pio. Duvidei, hesitei. Mas o pedido foi repetido e solicitado com insistência. Voltei lá. Aduzindo a desculpa de que não me sentia preparado, perguntei que gênero de livro queriam que fizesse. Uma biografia do frade escrita com o estilo claro que é marca dos seus artigos, responderam. Um livro para os admiradores de Padre Pio. Nesse instante, caíram por terra todas as minhas perplexidades. E mais, até me senti responsabilizado, porque sabia que um livro sobre Padre Pio, publicado pela Mondadori, haveria de ter uma enormíssima difusão. Além disso,
uma difusão não reservada aos devotos de Padre Pio, mas alargada ao mundo laico, estranho à religião. O mundo de quem comprava os livros precisamente por serem da Mondadori. Assim, poderia eu recusar tamanha responsabilidade? Respondi a mim próprio que não, e comecei a escrever o livro Padre Pio, l'uomo della Speranza, que foi publicado em 1984. O sucesso foi estrondoso e o livro continua a ser publicado na Oscar Mondadori Bestsellers, uma coleção de grande prestígio. Passaram alguns anos. Entretanto, precisamente por causa do sucesso obtido com aquele livro, pude publicar outros livros na Mondadori. Mas em 1989 foi-me pedido escrevesse outro livro. Escrevi I Miracoli di Padre Pio, outro sucesso, seguido de novo pedido do editor para um novo livro sobre o frade de Pietrelcina. Em breve, a Mondadori, uma editora laica, graças ao seu prestígio internacional e ao seu poder econômico, tornou-se o canal de divulgação mais importante e eficaz da vida e das obras de Padre Pio. Todos os meus 9 livros sobre o frade estigmatizado foram publicados pela Mondadori e todos se tornaram best-sellers, sendo ainda publicados na prestigiosa coleção Oscar Mondadori. Neste livro, eu tinha me proposto contar a vida de Padre Pio, não só referindo fatos e episódios, mas procurando explicá-los, indicando o justo valor que eles tinham no contexto da existência do religioso. Para ser mais claro e imediato, adotei um sistema um pouco insólito na estruturação dos capítulos. De fato, cada um deles está dividido em 4 partes. Uma breve introdução que indica o seu tema, a exposição dos fatos relevantes do período em estudo, um comentário daqueles fatos para explicá-los, ambientá-los e interpretá-los, e, por fim, uma série de frases de personalidades célebres sobre Padre Pio. Quase todas as biografias de Padre Pio que tinham sido escritas até aquele momento estavam manchadas por um equívoco subreptício. Nas entrelinhas, percebia-se que os seus autores eram obrigados a iniciar a caminhada com uma prudência estranha e desconfiada. A vida de Padre Pio apresentava-se demasiado repleta de eventos estrondosos e inimagináveis para poder ser contada com alma leve. O evento principal que a caracterizava eram os estigmas, que apareceram no seu corpo no dia 20 de setembro de 1918, quando ele tinha 33 anos. Aquele fenômeno atraiu a atenção e a curiosidade de modo tão avassalador que subverteu e alterou os parâmetros de uma avaliação serena. Era um evento absolutamente inimaginável. Depois, e sobretudo em consequência disso, na vida de Padre Pio, manifestaram-se muitos outros fenômenos carismáticos que as autoridades eclesiásticas, receosas de um incremento do fanatismo e da superstição, hostilizaram de maneira tão decidida que emitiram repetidas condenações contra o padre, as quais nunca foram revogadas. Essa atitude da Igreja tinha inexoravelmente condicionado todos aqueles que estavam interessados em Padre Pio. Os milhares de artigos sobre as curas por ele operadas, sobre os seus estigmas, as suas bilocações, os perfumes, a sua leitura de pensamento, a sua visão antecipada dos fatos e sobre as visões celestes foram escritos, tendo como sempre bem presente que se relacionava com um homem condenado pela Igreja. Tudo era relatado com desconfiança. Disse que fez milagres. Disse que apareceu em 2 lugares ao mesmo tempo. Os perfumes que as beatas afirmam sentir. Mas nunca uma afirmação precisa, concreta, objetiva. Ora,
Depois que a Igreja aprovou a heroicidade das virtudes por ele praticadas, já não havia dúvidas, já não havia entraves nem fatores de inibição. A partir de então, o biógrafo podia finalmente deter-se na verdadeira personalidade do padre, na sua real dimensão humana, para descobrir e ilustrar a sua sensibilidade apurada, a sua incrível bondade, a sua comovente participação nos sofrimentos dos irmãos, o seu grande e caloroso sentido de amizade, a sua poderosa capacidade de amar, a sua fortíssima aptidão para se relacionar com as pessoas, o seu humor sutil e sagaz. Em suma, agora e por fim, já se podia descobrir o verdadeiro Padre Pio, um homem extraordinário, imprevisível, arguto, generoso, sólido e concreto. Um santo, mas um santo no meio de nós e muito semelhante a nós. Escrevi este livro precisamente naquele período de tempo e com este objetivo. Portanto, poderia dizer que se tratou da primeira biografia livre de medos e preconceitos, do primeiro livro em que se podia falar dos carismas de Padre Pio sem reticências, porque haviam sido reconhecidos pela suprema autoridade eclesiástica. Como sempre, trabalhei com a mentalidade do cronista, isto é, com o objetivo de referir os fatos e procurar humildemente captar o seu significado. As principais fontes de que me servi na minha pesquisa são as mais críveis e rigorosas. Quero citar algumas até para exprimir um significativo agradecimento às pessoas que, através daquelas fontes, me ajudaram neste trabalho. Em primeiro lugar, os escritos de Padre Pio, que constituem os documentos fundamentais para conhecer as suas experiências místicas, sobretudo no que se refere à sua juventude, e que foram reunidos com Amor e Trabalho, Amor e Perícia, em 4 volumes e diligentemente ordenados por uma equipe de religiosos chefiadas pelo padre Gerardo de Flumeri, que foi vice-postulador da causa de beatificação de Padre Pio e há alguns anos voltou à casa do pai. Depois, os livros do padre Alessandro de Ripabotoni, que considero o verdadeiro grande historiador de Padre Pio, um homem escrupuloso, meticuloso, documentadíssimo e respeitador da verdade, que, tendo sido discípulo de Padre Pio, também pôde confrontar a sua versão de muitos dos fatos que refere nos seus livros com a do próprio biografado. Foram igualmente preciosas as 2 revistas oficiais em tudo que se refere ao padre, La Voce de Padre Pio e Casa Sollievo della Sofferenza. Também foram importantes os muitos testemunhos que recolhi em 30 anos de trabalho das pessoas que tiveram a felicidade de conhecer a fundo o padre, de viver ao seu lado durante longos períodos e, portanto, informações e observações em primeira mão, especialmente Cleonice Morcaldi. Sobre esta filha espiritual de Padre Pio, a falecida em 1987, escrevi amplamente no meu livro A Tu per Tu com Padre Pio, publicando uma série completa de cartas que Padre Pio lhe dirigiu e escritos inéditos da própria Cleonice. Mas aqueles inéditos eram só uma parte de quanto Cleonice deixou e que guardo comigo. Neste livro, quis reservar o último capítulo às recordações de Cleonice, intitulando-o No Coração de Padre Pio, porque estou convencido de que nenhuma outra pessoa conseguiu penetrar no coração do padre como ela o fez. Renzo Allegri. Então aqui nós terminamos a introdução e vamos embarcar nessa deliciosa viagem ao longo da vida do Padre Pio, desde quando ele nasceu. Então, vamos comigo? Embarque nessa deliciosa aventura. Salve Maria!